Sejam bem-vindos a mais uma HFC Cast. Em julho a gente comemora o Dia do Pediatra, portanto hoje vamos falar sobre pediatria, como entender as crianças, ouvir as crianças. Pois é, a nossa convidada de hoje é a doutora Marina Werner, ela é pediatra do HFC Saúde. Seja bem-vinda aqui ao HFC Cast, doutora. Obrigada pela oportunidade. E já deixo os parabéns aqui, né? Porque afinal, julho, Dia do Pediatra, parabéns. Obrigada. Vamos lá falar um pouquinho sobre a pediatria. Primeiro, eu já começo fazendo esse questionamento, porque o pediatra cuida da criança, que muitas vezes não sabe falar, né? A bebezinho não sabe falar. Então, depende aí, né, do relato dos pais e muito da sensibilidade do médico. Como é que é isso, doutora? Vou puxar a sardinha para minha especialidade. Isso. Que é muito especial. A gente não só previne e cuida de doença, a gente faz todo um acompanhamento. Então, a gente acompanha o desenvolvimento, a gente fica de olho se tem alguma coisa que está saindo fora do controle, encaminha para um especialista se precisar, e muito mais, a orientação e o acolhimento da família. Foi o que você falou, a criança não fala, a gente fica ali do lado da família o tempo todo, e é esse apoio, esse braço direito da família desde o nascimento. Então, a gente vai ficar desde tirar as dúvidas mais simples de uma amamentação, vai ver se o crescimento está adequado de acordo com os meses. A gente fica do lado da família até muitos e muitos anos. E isso dá todo um charme para a especialidade, né? A gente não está ali só, tossiu, é isso, aquilo. A gente fica só para diagnosticar, mas é um acompanhamento exatamente. Mesmo. E por anos, né, doutora? Por anos. E o intuito todo é a promoção da saúde. A gente não quer ficar dando remédio aqui e ali, muito pelo contrário. Se tudo funcionar muito bem, for uma parceria muito boa com essa família, essa criança pouco vai precisar de remédio, de tratamento para doença, porque a gente vai o tempo todo ali tratando, orientando e ficando junto para não deixar chegar no ponto crítico, que é um hospital, por exemplo, entendeu? Pediatra praticamente faz parte da família faz parte da dessa família. Criança. Exatamente. Eu tenho uma tia que ela até brinca assim, quando meus filhos eram pequenos, meu marido podia viajar e ficar longe, mas se o pediatra saísse de perto de mim, eu enlouquecia. Eu imagino, a insegurança, né? Onde eu corro, né? Exatamente. Com quem eu corro, pra onde eu vou. E né? é isso, é uma especialidade que a gente não fica só com o pacientezinho, a criança. É uma família toda, é um acolhimento ali completo. É até quantos anos o acompanhamento da criança, doutora? Então, tem a pediatria e tem a parte do adolescente. Sim. Tem até outro nome, herbiatria, que é o pediatra que cuida dos adolescentes. Como que é? Herbiatra. Herbiatra. Então, a pediatria pode ir até a adolescência e continuar até ficar, por exemplo, adulto, mas tem pediatra que prefere só até o adolescente. Então, assim, começou a ficar com 15, 16, ele já vai para outro. Porque a criança, adolescente, já não se sente confortável. Entendi. Eu falo para as mães... Você fala, é médico de criança. Exatamente. Eu falo para as mães assim, até que idade passa com você? Eu falei, até ele ficar com vergonha. Porque fica mesmo. Fica com vergonha de falar que foi ao pediatra e fica chato, assim, eu forçar o adolescente, que já não é mais criança, a ficar ali. Então, eu falo até a idade que ele se sentir confortável. Não sentiu, aí vai pro clínico geral. Foi até os 15 anos. Foi tempo. Eu tenho um paciente de 18. Olha aí. Que ele fica lá com uma cara emburrada, mas a mãe dele faz ele ir, e ele vai, ele senta lá, ela fala com a doutora, ele fala meio emburrado, já é muito maior do que eu, mas vai. É bom que aí já começa a falar, né? O paciente já começa a falar o que está sentindo. Ou não, né? Ou não, a mãe mesmo que tem que falar. Agora, doutora, antes da gente começar a entender um pouco esse universo, por que a pediatria? Por que essa escolha? Então... Eu fico, às vezes, toda vez que eu pego uma criança, ela dá um sorrisinho, você vai aquele clima gostoso, eu falo assim, é isso mesmo. Porque é totalmente diferente, é leve, a criança sorri, te derrete, eu sinto muito mais prazeroso do que ficar, igual eu falei, cuidando só de doença, de gente doente, que fica irritado, porque a doença leva uma irritação. Então, a pediatria não. A pediatria é leve, ela é encantada, a criança sorri, você derrete, você fala igual nenenzinho. Isso é muito gostoso. Sabe? Melhora o dia, né? O sorriso de um bebê, né? E quando a criança tá ruim, você vai lá, faz isso, aquilo, ele te dá um sorriso, aquilo é tão prazeroso, sabe? Fora que eu, no caso, quando vejo criança, já muda a voz. Eu também. A gente fala igual... O que acontece? É porque assim, no cérebro da criança tem isso.
Quando você fala com a vozinha meio infantilizada, ela é mais receptiva, ela entende. Então, fica mais entendível, digamos assim. Entendi, pra ela. Então, é normal isso acontecer. Normal, Tá dentro dos padrões. É igual quando você chama pelo nome inteiro da criança ou quando você fala o apelido. Então, tem essa diferença, a vozinha de neném com a voz séria. Então, para ela, o entendimento também é diferente. Entendi. Então, tá normal aí, se você também fala, né? De jeito infantilizado, aquele jeitinho que só a gente entende. Tá tudo bem, tá certo, tá dentro dos padrões. Só não é bom falar errado. Vamos falar de não é bom. Porque não, já acaba incentivando essa criança. Incentiva a falar errado. Mas se falar com a voz, aqui, tudo bem. Mas falar errado aí não daí já é demais, né? Então, pode falar, mas não errado, né? Porque a criança, ela é um filtro, né? A doutora estava dizendo antes da gente começar. Ela é uma folha em branco, né? Na verdade, é um livro, né? Em branco, que começa a escrever tudo que se apresenta. Ela tende a aprender muito rápido. Muito. E até puxando isso que você está falando, a criança é um livro em branco e a criança aprende o que a gente fala, aprende. Mas o que a criança aprende mesmo é no exemplo. Então, às vezes a gente fica assim, mas eu estou repetindo 1000 vezes e ele não está fazendo. Senta e faz junto. A criança, o ser humano, ele aprende por imitação. Então, não só a gente tem, se você for ver até um macaquinho, você ensina, é por imitação. Então, se a gente quer que a criança haja bem, que a criança faça direito, que a criança tenha educação, que a criança seja uma pessoa respeitosa, seja respeitoso, seja educado, isso é o principal ensinamento. É isso que vai fazer criar um cidadão de bem, uma pessoa educada, uma pessoa boa, seguindo o seu exemplo. E, doutora, eu vejo que o pediatra ele precisa ter essa visão atual do momento ali, mas ele precisa ter essa visão de futuro também para essa criança. A gente não trabalha o aqui e agora. Tudo que a gente faz na pediatria tem que ter um motivo também baseado lá no futuro. Então, assim, por que o pediatra fala que não pode fazer isso? Porque ele viu que cresceu aprendendo errado, virou um adulto com erros assim, assado. Então, a gente trabalha nisso, na prevenção de doenças que não vão acontecer agora na criança, é no adulto. Então, todo objetivo a gente... vimos que, por exemplo, a gente estava até conversando da alimentação. A alimentação assim deixa o adulto com sobrepeso, levou um monte de diabetes. Então, a gente interfere aonde? Nesse adulto, ele já tem um vício, é muito mais difícil. Então, a gente vai tratar as crianças para não ficar desse jeito. Então, é uma visão de futuro para atuar nos pequenininhos. Entendi. Então, já tem que ter essa visão mais ampla nessa evolução dessa criança, né? Aí, agora, já entramos nessa parte da alimentação. Sim. Eu mesma fui uma criança muito magrinha. A mamãe vivia preocupada, né? Essa criança tá fraquinha, tá faltando vitamina, precisa comer mais e não come, não tem apetite. Acontece muito isso? Mãe muito preocupada. E eu adoro esse exemplo das crianças magrinhas. Porque as crianças magrinhas são as crianças que as mães são desesperadas e são loucas para socar comida nelas. Então, cria uma compulsão alimentar, porque a criança está satisfeita. É uma criança com biotipo magro, ela está satisfeita com o tanto que ela comeu, ela cresce normal, ela é saudável, tudo ótimo. Ela só é magra. Só que tem aquela necessidade da gente, cultural até, de alimentar. E aí é uma criança que o tempo todo a gente quer que coma além do que está cabendo. Então, raspa o prato para ir brincar, só mais um aviãozinho, faz aviãozinho, só mais uma colherada. E obriga essa criança a comer. Você ficou anos ensinando a comer de compulsão. Ensinando a comer além do que está cabendo. E aí é um adulto que vai brigar com a balança pro resto da vida. Olha só. Dificilmente fica magro e está bem com o corpo dele. No geral, é uma criança que vai ter uma compulsão alimentar. Seja às vezes por um doce, seja por excesso de comida. Tipo, acabei de comer, nossa, mas vou repetir o prato. Já está satisfeito, não cabe mais, mas é aquele treinamento de anos de que tem que comer além do que está cabendo. E essa cultura nossa de alimentar que a gente tem que mudar. Porque, por exemplo, a criança está satisfeita. Fiz a comidinha para o bebê. Ele não quer, não está abrindo a boca. Ele não está com fome. Deixa ele. Oferece daqui a pouco, oferece mais tarde. Não tem que obrigar a criança a comer. Tem que forçar ali. Não comeu, eu vou dar um leitinho. Não, se ele não comeu é porque não tem fome. Não tem que ficar enfiando leite. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, porque isso é muito enraizado. Se eu falar isso, por exemplo, para minha avó, ela vai falar que eu sou louca, né?
como assim você não vai dar comida para a criança, não vai dar um leitinho? Mas a gente viu no futuro que criamos adultos que lutam com balanço o tempo inteiro, que estão com diabetes super precoce, que estão acima do peso, a grande maioria. Então, o trabalho nosso é fazer a criança não chegar nesse adulto. Então, essa implicância até com fazer comer, de dar remédio que abra apetite. E tem muito disso, pedido de, preciso de um remédio que abra o apetite, uma vitamina para fortalecer. Muito, e que a gente estava até conversando, desde pequeno já existiu o biotônico Fontoura. Sim, eu sou cria do biotônico Fontoura. Que assim, a criança não tem fome e você dá um remédio que mexe com a cabeça dela, que mexe o sistema nervoso central para fazer abrir o apetite para a criança comer porque você quer. Porque o corpo não está precisando, ela não precisa daquela comida, o corpo dela naquele momento não está querendo ser alimentado e a gente faz de tudo para alimentar essa criança. Então, a gente tem que mudar esse pensamento de hiperalimentar que é enraizado, infelizmente. Então, nada de ficar insistindo. Nada, é claro, observar, né? Sim, mas respeitar a criança. Respeitar, não tá querendo, tá saciado. A gente não tem que fazer aviãozinho, não tem que fazer comer mais um. A gente tem que respeitar o corpo dela. Também. E quando tá doente, come menos ainda, né? Muito. O corpo da gente na doença, ele prioriza a circulação para os outros órgãos. Então, a digestão fica meio de lado. Então, o apetite sai mesmo, fica sem apetite. Então, a criança que está sem comer porque está doente, na verdade, isso para ela é bom. Ela está priorizando a recuperação e ela vai ficar melhor até mais rápido. Então, a gente obrigar a criança a comer porque ela está doente, a gente está até atrapalhando o corpo dela. E aí, tem mãe que fica desesperada. Fala assim, não dá um remédio para abrir apetite porque ele está doente e não está comendo. Não, ele não está comendo porque, neste momento, ele não está precisando. E está tudo bem. Entendeu? O corpo da gente, ele não precisa ser alimentado o tempo todo. Tem até umas crianças que ficaram presas numa caverna. Sim, eu me lembro. Foi na Tailândia, não? Eu acho que foi na Tailândia. Ficaram 8 dias presos na caverna. Eles não tinham nada para comer. Eles bebiam água, lógico, nosso corpo precisa de água. A água é fundamental. Mas eles não tinham nada para comer. Quando as pessoas vieram resgatar, estavam todos bem. Estavam todos normais. Então, se a criança ficar sem comer hoje, ficar sem comer amanhã, ele não vai desmaiar, ele não vai ficar fraquinho, ele não vai morrer, não vai acontecer nada. A gente não precisa ter esse desespero. É possível suportar. Muito. É possível pular uma refeição. Hoje ela não quer almoçar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Daqui a pouco vai e come alguma coisa. Não precisa ficar aquele desespero. Você tem que comer, senão você não vai sair de casa, você não vai ganhar sobremesa. Essa obrigação de fazer a criança comer. E eu acredito que, principalmente para a mãe de primeira viagem, o papel do pediatra é extremamente importante nesse direcionamento, porque eu acho que deve dar um desespero, né? A criança não come, ou não mama na hora certa, ou não dorme, enfim. Como é que é isso, doutora? Como é que chegam esses relatos no consultório? Eu falo que às vezes a gente fica até melhor amiga da mãe, né? Porque ela fica realmente desesperada e é desesperador. A gente, mãe, a gente quer o melhor para a criança e não vem com manual, a gente não sabe como é que vai agir. E uma diferente da outra. Totalmente. Tem a tal da culpa materna. Então, você se culpa se a criança não está dormindo bem, se ela não está bem, se ela ficou doente, se ela não comeu, se ela caiu. Então, o pediatra entra aí nesse suporte até para a mãe se sentir mais confortável. Fala, não, você está indo bem, você está fazendo tudo certinho, entendeu? Então, a gente fica trabalhando meio que em parceria. Eles no desespero e a gente lá acudindo, falando, não, calma que tá tudo certinho. Para a mãe poder respirar e dormir em paz. O que está acontecendo é normal, tá dentro da normalidade. Eu não sou mãe ainda, mas acredito que eu também de primeira viagem vai ser assim. É meio que desesperador, né? Isso. Você não conhecer qual é o próximo passo. E criança não é uma constante. Então, assim, meu filho não dorme. Não dorme agora. Um momento ele vai dormir. Tá dormindo a noite inteira, começou a acordar. Mas vai voltar a dormir. Ou pode ser que acorde por um período bom, mas daqui a pouco volte. Não é uma constante, não é porque ele nasceu calminho que ele vai ser calminho pro resto da vida, não é porque ele chorou muito no início que ele vai ser um bebê chorão. A gente não pode nem colocar nenhuma rótulo nessa criança, porque ela vai mudar, ela está em desenvolvimento, é um cérebro imaturo. Então, pode ser uma criança que era um pouco mais irritada no início, mas às vezes tinha até um motivo, mas vai virar uma criança calma, vai ser um adolescente tranquilo, ou é um adolescente que deu mais trabalho, mas era uma criança tranquila. Tudo vai se moldando.
Então, a gente não precisa ficar desesperada, a mãe não precisa ficar desesperada porque não dormiu hoje, que amanhã não vai dormir. Pode ser que amanhã durma a noite inteira. E é vivendo um dia de cada vez, esperando esse amadurecimento. E tem muita questão do grau comparativo também, né? Porque o filho da vizinha tá dormindo a noite inteira, o meu não tá dormindo, tem alguma coisa errada. Acho assim que a tecnologia ajuda muita gente, mas tem hora que ela atrapalha bastante. Então, é muita informação na internet, muita informação, mas aí começa a comparação. Porque a moça do Instagram, o filho dela dorme a noite inteira, o filho dela não usa tela, o filho dela é uma perfeição. Tá comendo, tá tomando aquilo. Ele já fala 32 palavras com 1 ano, ele andou com não sei quantos meses. Então, tudo isso de informação na cabeça de uma mãe pesa demais. A gente já nasce mãe insegura. Ninguém nasce, eu sei 100% o que fazer. Uhum. Então, eu falo até que eu, quando tive meus filhos, em coisa básica de pediatria, eu falava, será que é isso mesmo? Aí meu marido falou assim, calma, pensa como pediatra. Eu falei, não, é isso mesmo. Então, a mãe é insegura. E aí você pega esse monte de informação de internet, da criança que dorme o dia inteiro, da outra criança que come tudo. Isso gera uma insegurança gigantesca, sabe? Então, tem que filtrar bastante o que você vê, porque tudo na internet é perfeito, tudo no Instagram é maravilhoso. E na vida real não é assim. Exatamente. Olha, hoje estamos recebendo aqui a doutora Marina Verne, pediatra do HFC Saúde, trazendo várias informações para as mamães de primeira viagem, para as mamães que gostam de fazer as comparações aí, se tem ou não tem um manual aí para lidar com a criança, isso tudo em comemoração ao Dia do Pediatra, que a gente comemora em julho. Doutora, agora, já que a gente até citou a questão da internet, vamos falar das telas, né? Que também a gente já vê várias reportagens. Quando deixar essa criança na tela, muitos pais, eles falam que para viver tem que oferecer o celular, a tela ali para a criança. Quais são os malefícios ou tem benefícios? Como é que é isso? Como é que é esse controle? Como é que a pediatria lida com isso? Assim, é uma coisa bem complicada. Porque como que eu vou falar, não deixa na tela? Porque já é uma realidade totalmente diferente. A criança tem a tela até na escola já. Tem criança que aprende em tablet, tem criança que tem aula no computador. Então, eu não posso ser radical e falar, você vai ficar sem tela. Porque é uma realidade totalmente diferente, por exemplo, da minha, que dava para viver sem tela porque não tinha. Uhum. Então, a gente tem que, na verdade, ter um equilíbrio e ver o prejuízo dependendo de cada idade. Então, uma criança bem pequena que fica ali na tela, isso tem prejuízo na formação do cérebro mesmo dela. Ela está deixando de brincar, ela está deixando de se relacionar, de viver experiências, de cair, de pular, de brincar, de se arranhar, de subir na árvore, de se frustrar, para viver uma vida que é, às vezes, perfeita, principalmente para crianças, meninas, que vêm aquelas mulheres perfeitas, uma vida que não é frustrável, uma vida que passa, um momento que passa rápido. Então, gera muita ansiedade, gera muita superficialização das coisas. Então, essa geração que ainda não cresceu, a gente não tem ela para mostrar no futuro, é uma geração que está lidando com uma realidade totalmente diferente. É uma geração que não tem a experiência de brincar e perder, de se frustrar. É tudo muito ali na mão e no controle deles. Então, uma geração que vai ser diferente. Tem até um estudo que mostrou que o QI das crianças da tela vai ser menor. Ainda não é um estudo oficial, não saiu muitas pesquisas, mas tem essa área que está mostrando que está tendo prejuízo. Então, o que a gente conseguir tirar da tela, porque não é fácil. Não é fácil você deixar a criança fora da tela com a realidade que a gente tem hoje, que você tem tela o tempo todo e a gente é viciado em tela. Então, o que a gente conseguir tirar para o crescimento do cérebro dessa criança, para a inteligência, para a experiência de vida, é muito melhor.
Então, e incentivar com que essa criança brinque. Com certeza. E eu diria assim, a gente sabe que a vida é corrida, com acho que 90% das pessoas que você conversar, ou até mais, vai falar, não tenho tempo, é corrido. Mas a responsabilidade mesmo do pai, né, de se fazer presente, de ter esse tempo, esse diálogo, essa conversa, mesmo com a criança, né, com o bebê ali, isso é importante para a formação dela? Com certeza. É importante até para a saúde mental da criança. Ela ser ouvida, ela ter um lugar ali na sociedade dela, que é na família dela, ela ter atenção. Até que eu estava falando que a gente é viciado no celular, a gente está com o celular o tempo todo. E a criança, igual eu falei, ela aprende principalmente por exemplo. Então, se ela olha você o tempo todo no celular, ela quer conversar e você tá ali no celular e não dá atenção para ela, daqui a pouco ela vai para essa tela e acabou esse relacionamento, essa conversa, essa questão de brincar com a criança, de conversar, o diálogo, o posicionamento dela em família. Isso acaba. Cria crianças com ansiedade, distúrbio de personalidade para as meninas, cria um monte de coisa por causa da tela. Dessa ausência presente mesmo, né? Da família ali, presente na vida dessa criança, que é o exemplo, né? Que é necessário. Agora, falando um pouco sobre essa questão das telas, que a gente não tem como evitar, porque elas estão ali, mas tem que ter esse controle, Sim, que é extremamente importante. O pilar, né, para uma criança saudável, para que um bebê se desenvolva, né, até a adolescência ali, de forma coerente, de forma em que seja saudável. Qual seria esse pilar que os pais precisam estar atentos, doutora? A gente tem vários fatores que contribuem para a saúde da criança. Se a criança tem uma família que acolha, que tem amor, que tem carinho, ela tem uma parte emocional bem desenvolvida. É uma criança que durma, pelo menos, o mínimo ali, porque a criança acorda à noite, tudo bem, mas uma criança que durma, que tem um lugar para dormir, um lugar confortável. Criança que toma vacina, que ajuda a desenvolver imunidade contra muitas doenças que são graves. Criança que tem um lazer, que pratica um esporte, uma criança que brinca, é importante, uma criança que tem alimentação adequada. Então, se ela come bem, come assim, pelo menos o mínimo ali de legume, uma verdurinha, um arroz, feijão, uma carne, não precisa ser... tem que oferecer, né? Os legumes, as verduras. Não precisa assim, fazer um prato gigantesco lá, não é isso. Mas a criança que se alimenta pelo menos o básico bem, que tenha uma noite de sono num lugar adequado, que tenha uma família ali que dá carinho, que apoia, que tem um relacionamento, que brinca, que toma vacina, ela vai crescer uma criança saudável, um adolescente saudável e um adulto com uma saúde boa. Esses são os principais fundamentos para uma vida saudável. Dessa criança. A doutora falou em imunidade. Eu não sei se isso tem a ver, mas já que o dia do pediatra é em julho, né? Onde entra o inverno aí, as doenças respiratórias, as gripes, aquela coisa toda de escola, né? Criança voltando para a escola, pós-férias. Imunidade, doutora. Não sei se existe pai ou mãe que vai lá pedir, doutor, me dá um remédio que vai proteger o meu filho de tudo, não vai mais pegar gripe. Tem isso, doutora, ou não? Isso é importante? A criança às vezes tem que passar por isso, inclusive para criar mais imunidade. Como é que é isso? Exatamente. Esse pedido de remédio para imunidade é o que eu mais escuto, acho que quase todos os dias. E eu até brinco, falo assim, se tivesse, a gente ia distribuir na escola. Primeiro dia de aula, pílula da imunidade, vai para casa, nunca mais vai ficar doente. E não existe. Realmente, é o que você falou, tem que passar por isso para criar anticorpo. A gente adulto não fica mais doente. A gente não pega a gripe a cada 15 dias, por exemplo, como uma criança pequena, menos de 2 anos, começa a escola. E por quê? Porque a gente já criou esses anticorpos. E não tem jeito. E criança não tem a higiene, por exemplo, a noção de higiene, de tossir e tampar a boca, de espirrar e não espirrar na frente do coleguinha, troca chupeta, troca garrafinha de água. E isso vai passando diversos vírus uma para outra. A média de resfriado nessa época de sazonalidade é 2 vezes por mês. 2 vezes por mês, dura em média 10 a 15 dias. Meu Deus. A criança passa o mês inteiro doente, num período de quase 3, 4 meses doente. Eu costumo até brincar, falo assim, espera as férias. Nas férias ela vai ficar boa. E realmente, ela entra na escolinha, começa a tossir, ela só vai parar nas férias, aí nas férias fica em casa, fica ótima. A mãe fala, nossa, não teve nada.
Não vai ter porque não tem o contato. Aí volta pra escola, fica doente. A gente sempre ouve esse papo, né? A gente sempre... Não, entrou pra escolinha, já ficou doente. Mas é um período, é o mantra que a gente fala pras mães, vai passar. É igual das cólicas quando é bebê, o sono interrupto quando tá começando a crescer, é o período da escolinha, vai passar. Mas é um período que cria uma angústia, que a criança fica bem doente. Claro, tem criança que fica grave, às vezes realmente tem algum problema de saúde, que interna, tem pneumonia. Mas o normal é ficar gripado mesmo, várias vezes no ano, e o mantra, vai passar. E quando procurar o pediatra, quando resfriou, eu já vou ao médico, eu espero. Como é que é isso? Porque às vezes, né, tem pais e mães que vão e nem havia necessidade. Às vezes a criança acaba ficando mais doente porque já está num ambiente em que tem outras crianças, né, doentes que passam aí por vírus. Como é que é isso? Porque acho que o desespero, né, correr pro pediatra. E eu acho assim, importante a mãe ter a confiança de que ela conhece o filho dela. E ela conhece. Ela conhece mais o filho dela do que qualquer um vai conhecer. Quando que levar? Quando o filho dela não tá bem. Então, olha para a criança primeiro. Porque, às vezes, a mãe chega e fala assim, nossa, mas eu juro que tava ruim em casa. Mas, às vezes, não tava. Ela tava meio prostradinha, mas a criança mostra quando ela tá grave. A criança fica caída, ela fica deitada o tempo todo, fica prostrada. Então, ela vai te mostrar quando não tá bem e seguir o instinto materno mesmo, que a gente sabe quando a criança não tá bem. Então, assim... Quando levar? Quando é uma febre muito persistente, quando a criança está muito caidinha, muito prostrada, quando você percebe que tem alguma coisa de errado, uma respiração muito rápida, uma febre que não está passando, siga o instinto materno. A criança não está bem, você leva. Mesmo que depois chegue lá e fique bem, mas eu falo, é melhor ir à toa e você se sentir confiante que está tudo certo do que deixar a criança grave em casa. Mas o principal é olhar para a criança. Ela vai mostrar a hora que ela precisa ir pro hospital. Se ela tá correndo, pulando, dando volta, subiu, desceu... Pode tá com o nariz correndo. Pode. Eu falo assim, tá tossindo, mas tá ótima, pulando, descendo da árvore, da escada, do móvel, tá brincando, tá feliz, tá tudo bem. Tá dentro da normalidade. Agora ela tá tossindo, tá caidinha lá no sofá, não quer brincar, não quer comer, você tá vendo que ela tá cada vez ficando pior... Aí ela precisa aí que tem alguma coisa de errado. Procura o pediatra, nesse caso. Com certeza. O HFC Cast, doutora, a gente trabalha muito para levar essa orientação, informação, né? A gente vem falando da criança. A criança muitas vezes não sabe expressar o que ela está sentindo. Eu gostaria, assim, de uma orientação para essas mães, para esses pais. O que a gente tem que prestar realmente atenção na criança em relação a doenças, né? Desde lá de bebê, os exames, as vacinas, né? O que a gente tem que prestar atenção, colocar como prioridade nesse olhar atento de pai e de mãe? Sim. Inclusive, o pediatra entra nisso, né? Como as consultas, a criança nasceu, as consultas são mês a mês, a gente fica ali do lado. Então, a gente vê o desenvolvimento, o pediatra vai orientando, nesse mês é esperado que comece a sentar. Então, a mãe vai observar, junto com esse guia do pediatra, né? Vai observar se está sentando, vai observar, por exemplo, agora é esperado que comece a falar várias palavrinhas. Então, a gente vai orientando o que é esperado. Na consulta fala, olha, nesse mês a gente tem 4 vacinas para dar. Então, a mãe tem que ir lá, ficar de olho na caderneta de vacinação, se está tudo em dia. Por exemplo, vai começar a escolinha, um monte de vacina atrasada, não tem sarampo, não tem cachumba. São coisas que tem uma circulação ainda. Então, você põe em risco a criança ali se ela não tiver nada. Então, ter essas vacinas em dia, ficar de olho se a caderneta está toda bonitinha, ficar de olho nessas orientações de desenvolvimento, agora é esperado que ande, agora é esperado que fale, ver se está tudo ocorrendo mais ou menos de acordo com a idade. Ter um ambiente seguro para ela também, para não ter um monte de acidente. Por exemplo, aquele andador que antigamente colocava a criança, que ela fica com as perninhas. As 2 perninhas. A Sociedade Brasileira de Pediatria desaconselha total. Até queria que nem fosse mais vendido. Por quê? Porque a criança sai ali e mãe tem um monte de coisa para fazer. Às vezes você não consegue ficar com o olho 24 horas na criança. E basta ter uma micro degrauzinho. Um ressaltozinho ali. Isso, um ressalto pequeno, a criança já
voa naquele negócio. Então, a chance de acidente é enorme. Então, ter cuidado com esses ambientes mais seguros, uma tomada que está desprotegida. Então, ficar de olho no básico. E contando com esse pediatra que vai estar ali também para o que a gente pediatra pode é um guia, orientar. ele ajuda demais, né? Isso. Abre os olhos ali no que os pais têm que ficar atentos conforme a idade vai passando ali dessa criança. Isso, vai ter na consulta, a gente fala, ó, agora a ginástica vai ser, vamos botar para sentar. Vai colocar brinquedinho longe, deixa no chão, deixa desenvolver. Tem que estimular muito a criança? Não tem que estimular muito, não tem que hiperproteger. Porque assim, a criança, se ela ficar mais ou menos no ambiente normal, ela vai desenvolvendo. Mas se a gente acolher demais e acabar atrapalhando isso, por exemplo, a mãe só quer ficar com a criança no colo o tempo todo, tem medo de pôr no chão e ela comer uma sujeirinha ou ela pegar uma doença, e aí atrapalha. Porque a criança precisa ir para o chão para a parte motora dela. Então, se eu quiser só ficar no colo, eu tenho medo de pegar uma friagem, eu tenho medo de pôr alguma coisa na boca, aí atrapalha. Então, tem que deixar a criança se virar. Esse se virar, a gente vê vídeos na internet de crianças, né, bebês, já comendo com a mãozinha ali sozinho, com a dificuldade de colocar, que às vezes parece, dá vontade da gente ir lá e colocar na boquinha da criança. E não é assim, a gente tem que estimular com que ele realmente faça a sua própria atividade ali. Exatamente. E é difícil até a mãe se controlar, porque ela tá vendo ele com a dificuldade, dá vontade de meter a mão e ajudar. Mas a criança aprende ali. Então, ela tem que passar por essa dificuldade, ela tem que se sujar inteira para aprender onde fica o buraquinho da boca e acertar a comida. Então, deixar a criança se virar, viver a experiência dela é muito importante. Então, deixa ela ganhar a experiência de se alimentar, de dar uma tropeçada e cair, mas aprender a andar, do que a gente hiperproteger e atrasar esse desenvolvimento da criança. E existe ainda muito essa hiperproteção e acaba prejudicando o desenvolvimento dessa criança? Existe. Existe e muito pela insegurança, que é normal até. Mas até entra essa questão da comparação. Fulaninho fez isso, aquilo, eu quero fazer o melhor e eu quero que ele seja muito feliz e não quer que frustre e tenta proteger de várias formas e acaba hiperprotegendo. Então, a gente não quer que a criança caia, então não deixa no chão, não quer que pegue uma friagem, mas acaba que a criança nem aprende a andar por conta desse cuidado todo. Então, ainda existe bastante. E eu sempre falo para a mãe, confia no seu instinto, confia em você. Para de ficar comparando, para de ver o filho do outro que falou com tanto tempo. Confia no seu processo que vai. Tem que confiar, mesmo sendo mãe de primeira viagem aí nesse caso. Agora vamos falar da atividade física, que também a gente vê bebezinhos nadando, fazendo natação. Quando começar a inserir atividade física na vida dessa criança, doutora? É importante esse incentivo? A atividade física, o quanto antes começar, para a criança. E qualquer uma, ótimo. Doutora? Como é que é isso? Pode ser qualquer uma. Cada uma vai desenvolvendo uma área. Então, assim, a natação é ótimo, o futebol é ótimo, a criança gosta de andar de bicicleta. Tudo que a gente estimular para a criança fazer, o corpo da gente tem que se mexer. E hoje em dia é cada vez mais difícil se mexer. Tudo que a gente faz vai andar, anda de carro. Vai mudar o canal da televisão, é no controle. Vai pegar não sei o quê, é tudo elevador. Tudo na facilidade. Então, o corpo precisa... Nós fomos feitos para se mexer. A gente precisa se mover. E o quanto a gente conseguir estimular isso para a criança, é ótimo. Tem várias atividades, alguns exercícios que mexem mais a parte motora, mais essa habilidade. Então, a criança está fazendo essa atividade... É muito legal e é bom, é o lazer, até que eu falei dos pilares da saúde. Tá dentro. Essa atividade física entra aí, é um lazer, é um esporte, aprender a competição, a ganhar e perder. A socialização também. Trabalhar em equipe, ter um time, fazer o time ganhar, não uma coisa individual. Isso tudo é muito bom. Qualquer uma. Tem criança que tem mais aptidão. Eu gosto muito de natação. Mas eu gosto de vôlei. Veja o que ela gosta, veja onde ela se sente bem, onde ela faz por prazer. Não só obrigação, tenho que ir para lá. Não, vai sentindo o que a criança sente feliz e coloca, porque vai ajudar muito. Então, não tem uma idade específica? Não tem uma idade assim, quando pôr na natação? As mães sempre me perguntam, é bebezinho, eu quero pôr na natação. Não tem uma idade que a pediatria fala, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala. Indica. Essa idade pode ou essa idade não pode mais.
questão do pequeno, por exemplo, pequena natação, tem a questão do cloro na pele, uma pele mais sensível. Mas tomando todos os cuidados, quando conseguir colocar a criança, para ela tá ótima. A maioria dos lugares é a partir de 6 meses ou a partir de 8. Mas, assim, vendo que a criança gosta, vai colocando, porque é muito bom estimular o esporte. E é bom para a saúde, né? E até para manter no adulto. Exatamente. Porque manter essa atividade física na vida adulta é o mais difícil. Na correria que a gente vive, no ambiente que a gente vive, você conseguir ter uma atividade física, um hábito saudável desse é maravilhoso. Agora, a conversa, doutora, o diálogo dentro de casa com essa criança, interfere nesse amadurecimento? Muito. A criança, ela tem que se sentir pertencente. Isso é muito importante para ela, a construção como um ser, uma pessoa, um cidadão. Então, ela se sente pertencente dessa família, sentir que escutam o que ela fala, contar como é que foi o dia a dia na escolinha, contar como foi a brincadeira com o vizinho. Isso para a criança, para a saúde dela, para a parte mental, é muito importante. Então, não, lógico, fazer a criança virar um adulto e ela tomar as decisões da vida dela, mas trazer ela para ser um participante mesmo desse ambiente familiar e ela se sentir acolhida ali, se sentir com afeto. Isso para desenvolvimento de cérebro é maravilhoso. Tem um estudo que eles foram olhar o desenvolvimento do cérebro das crianças, um estudo americano. E eles pegaram crianças criadas em abrigo lá, que tem até mais do que aqui, mais estudo do que aqui, e crianças criadas com a família. O cérebro das crianças em abrigo é muito menor. O desenvolvimento neurológico foi muito menor. QI, tudo. Então, esse acolhimento, esse ambiente familiar, o carinho, o amor, faz a gente crescer não só como pessoa, mas até o cérebro da gente desenvolver muito mais e a gente ficar muito mais inteligente. Então, isso para a criança é muito bom. Então, esse acolhimento todo é fundamental. E para isso, o pai, a mãe que está ali diariamente, precisa de paciência, né? Nossa, muita. Porque não é só lidar com a criança. A gente não está só fazendo isso. A gente trabalha, tem que fazer compra, tem que ir no mercado, tem que cuidar de alguma outra coisa, tem que participar de reunião home office, tem que fazer 1000 coisas. Então, você parar ali, ter paciência, escutar, é difícil, porque você tem mais uma carga gigantesca por trás. Mas tem que pensar que você está formando o seu filho. Então, um ser ali que está em formação, que precisa de você. Então, você tem que dar atenção, você tem que dar cuidado, você tem que ouvir o que a criança tem para falar. Isso vai fazer toda a diferença na vida dela. Olha só, falamos já de vários aspectos aí, né? Na infância, na criança, desde bebê, nessa formação toda. Mas eu queria, assim, doutora, qual é a principal dúvida, assim, que ganha em disparada de mãe quando chega no consultório? Ai, são tantas. Assim, tem o que mais... umas coisas que mais aflige, que é a questão de sono. Quando que vai começar a dormir. Porque pega a mãe e o pai também, né? Que às vezes é a noite em claro ali. Exatamente. E no outro dia tem todas essas responsabilidades para dar conta. Eu falo assim que quando a gente faz a consulta do pré-natal, antes da criança nascer, eu falo, olha, eu sei que todo mundo fala que é cansativo, mas é um pouco pior do que você está esperando. Porque realmente cansa muito. E é um cansaço que não dá para explicar. Porque por mais que você fique virado uma noite e outra, a privação de sono no início é muito além de uma noite ou outra. Então, o fato da criança acordar várias vezes, no momento que você estava com uma vida totalmente diferente, dá um impacto grande. E aí eu falo sempre o mantra que a gente fala para as mães, vai passar. Mas a pergunta que ela sempre fala assim, mas quando começa a dormir? E é o que eu falo, não é uma constante a criança. Ela pode, no início, acordar várias vezes e daqui a pouco ela começa a dormir bem. Ou ela pode dormir bem agora e, de repente, começa a acordar. Mas isso é todo um amadurecimento. E o cansaço vai fazendo parte de nós. Então, a gente acostuma com esses despertares e depois você passa e fala assim, nossa, acordou umas 10 vezes, eu nem reparei. Não é tanto assim, mas você vai se acostumando e vai sabendo lidar melhor com essa situação. É a adaptação do ser humano, né? Exatamente. A gente vai se adaptando a essa vida diferente. E muda muito. A criança muda muito a rotina, muda muito até o pensar, as preocupações, as responsabilidades mudam prioridade. demais.
muda demais. Então, cria uma ansiedade, cria um desespero ali, será que eu tô fazendo direitinho? E essa questão do sono é uma questão que pega bem no início. O sono, eu imagino que seja desafiador. Você às vezes tem uma noite toda de sono e aí depois só picadinho, acordando a todo instante. Primeiro que eu acho que, mesmo que a criança não acorde, acho que a mãe... Diz que a mãe não dorme mais, né? Uma noite completa de sono, porque fica ali aquela preocupação. Isso. E só depois que acostuma é que volta a dormir aí tranquilamente. E quando elas falam assim, ai, dormi a noite inteira, mas eu acordei pra ver se estava respirando. Tem muito disso. Eu falei assim, pelo amor de Deus, aproveita, reza, eu não vou agradece. falar nada que, vai que, né? Eu também seja uma mãe que fica lá com o dedinho pra ver se tá respirando. Bota a mão lá pra ver se tá respirando. Eu falei assim, não, vai, aproveita que dorme também. A mãe é assim, mas tem que vai ser pai aqui na equipe que pode ser a mesma coisa, viu? Ficar querendo saber se tá ou não respirando. E a cólica, doutora? Porque muitos acordou por causa da cólica, dorzinha na barriga. De onde vem essa dor na barriga? É possível evitar? A cólica, ela acontece por causa de uma imaturidade da parte digestiva da criança. Então, a criança tem cólica mesmo, do mesmo jeito que ela tem refluxo, do mesmo jeito que ela tem várias outras, umas brutuejas na pele. Isso tudo é uma criança que nasceu e ainda está desenvolvendo mesmo que fora da barriga da mãe. Nem toda criança tem muita cólica, às vezes nem tem mesmo, e tem criança que tem demais. O que a gente tem para fazer é aliviar essa cólica e aguardar. Porque é um período de transição, isso vai passar, e por mais que você faça, dê um monte de remédio... mesmo só com leite materno pode acontecer. Mesmo só com leite materno, até uma fórmula especial, pode ser que aconteça, tenha a cólica do mesmo jeito. E como é uma coisa que tem hora para começar e para acabar, a gente vai aliviando esse sintoma, porque a criança vai amadurecer isso vai acabar e não vai ter mais. Então, não é um sofrimento para o resto da vida, mas é uma coisa que ela tem que passar para aquela barriguinha desenvolver e ela ficar uma criança maior. E quando bebê, a gente também ouve, não sei se isso é usual ainda, mas precisa tomar o solzinho da manhã, a criança, para ajudar nesse desenvolvimento. Isso é mito, é verdade? O solzinho da manhã não é mais recomendado. Não é mais. Porque para a produção da vitamina D, que é aquela que a gente faz quando toma o sol, a criança tinha que ficar esturricando no sol, assim, peladinha, sem vidro, e nem sempre isso é possível. Inclusive, isso é muito difícil, porque o sol que absorve mais a vitamina D é o horário de pico, que é um sol nocivo, é ruim. Então, a recomendação é que, assim, pode ir lá no solzinho, deixar? Pode. Mas se não conseguir, não tem problema nenhum. A criança vai, inclusive, ganhar vitamina D por forma de remédio, desde que logo assim que ela nasce. Então, essa obrigação que fica... Inclusive, os pais ficam até muito ansiosos. Falam assim, nossa, mas tá chovendo, não tô conseguindo deixar no sol. Tudo bem, a gente tá dando a vitamina D e vai ficar tudo bem se ela nascer no inverno e não tiver sol nenhum, ou se ela nascer no verão e tomar o solzinho todo dia. Então, não tem mais essa necessidade. Doutora, e a doutora até falou do pré-natal, acho que é importante a gente ressaltar aqui que esse acompanhamento da criança é importantíssimo antes mesmo dela nascer, né? Sim. Até para a mãe, a gente tira muitas dúvidas antes da criança nascer, prepara um pouco. Essa questão, por exemplo, do cansaço, eu sempre falo assim, olha, não fica achando que a criança vai dormir o dia inteiro, então tenha uma rede de apoio, você já orienta a mãe, fala assim, chama sua mãe para ficar com você, arruma alguém para já fazer a comida, porque você vai ficar 100% por conta de criança. Se você tiver que cuidar da criança, cuidar da casa, lavar uma roupa, você não dá conta. Então, essas orientações... A rede de apoio, né? A rede de apoio é muito importante. Então, essas orientações a gente faz no pré-natal, ver se os exames da mãe estão bons, porque uma mãe que, por exemplo, tem uma anemia importante na gravidez, isso impacta na criança que está lá dentro, em formação. Então, a gente vê como é que estão os exames, como é que está o crescimento dessa bebê ali dentro da barriga, se os exames estão todos bons. Já vai fazendo umas orientações, tirando umas dúvidas. Às vezes, uma dúvida simples. Como que eu limpo o umbiguinho que acabou de cair? Como é que eu vou fazer para limpar a orelhinha? Eu enfio o cotonete? Não. Essas coisas que, às vezes, parece até meio óbvio,
cria uma angústia, cria uma dúvida. Então, a gente vai tentando tirar dúvidas desses pontos que a gente consegue já aliviar antes da criança. E a escolha do pediatra também é extremamente importante, né, doutora? Com Porque certeza. como diz, faz parte da família. Você precisa ter confiança, você se sentir à vontade para poder perguntar. Até essas coisas que a gente... são óbvias, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Porque na hora do vamos ver, que é a hora de eu fazer, muitas vezes eu não sei como que eu devo agir ali. Então, como é que é essa escolha do pediatra? Eu falo que é muito do perfil da pessoa. Por exemplo, tem pediatra, eu sou mais faladeira. Eu converso, eu conto, eu falo. E tem mãe que não gosta, que ela quer uma consulta rápida, ela quer uma coisa prática, ela quer que examine, ela quer ir embora dali. Então, você vai vendo também, vai sentindo a interação. Do mesmo jeito que você faz uma amiga, você fala assim, nossa, parece que a gente é amiga há anos, porque bateu, porque pensa parecido. A escolha do pediatra tem que ser isso também. Tem que ser uma pessoa que vai ali mais ou menos junto com o que você pensa, que bata ali com o que você acha que está fazendo ali. Então, às vezes, uma mãe, por exemplo, que é muito angustiada, que gosta de dar muita medicação, aí pega um pediatra que tem uma linha mais natural, que tenta não dar muita medicação, que tenta fazer, às vezes, uma massaginha, não bate. Então, eu falo... É o perfil mesmo. É o perfil. Eu falo assim, vai sentindo uma pessoa que você sinta confiança no que a pessoa fala, que você consiga se sentir acolhida ali, que bata mais ou menos com o que você pensa, para poder fazer um trabalho, porque não adianta eu falar uma coisa e a mãe achar outra, a gente tem que conversar na mesma língua. Então, tem que ser alguém que te passe segurança, que faça você ouvir o que está falando, que às vezes eu posso estar aqui falando um monte de coisa, a pessoa está viajando e está falando assim, não gosto do jeito dela. Não é isso. Ela é muito prática, não é assim, eu queria outra coisa. Então, a escolha tem que ser alguém que combina com você. E não é porque todo mundo é pediatra, todo mundo é igual, cada um tem um jeitinho. Tem gente que tem um jeito mais prático, tem gente que tem um jeito mais minucioso, que gosta de uma coisa com mais cuidado, às vezes gosta de um cuidado mais próximo. Outro fala assim, não, daqui 2 meses você volta porque tá tudo bem. Tem mãe que não quer ficar ali do lado. Então, essa escolha tem que ir bem do perfil mesmo. E não ficar com dúvidas, né, doutora? Não ficar com dúvidas. Porque eu acho que é o que talvez traga um pouco mais de conforto para esse momento, né, de tanta mudança na vida, principalmente da mulher, é não ter dúvida e saber o que está fazendo, estar preparada, né, para o que vai acontecer. Isso é extremamente importante. E aquela pergunta, assim, posso fazer uma pergunta boba? Não é boba, né? Se tá com dúvida, tem que fazer. Pode ser que você ache que é bobo, mas é extremamente importante. Às vezes é uma dúvida que nem é boba, é uma coisa pertinente que tinha mesmo que perguntar e a pessoa deixa de lado. Então, não pode ficar com dúvida. Eu não estou me sentindo segura de estar aqui com meu filho doente. Então, procura o médico. Se você não está se sentindo seguro, procura. Eu estou com uma dúvida do leite. Tira a dúvida, porque depois a gente fica fazendo as coisas achando que está certo e não pode não estar. Você não está confiante, é porque seu instinto está ali e realmente a criança não está bem. Então, o pediatra está aí para isso mesmo, para ajudar, para orientar, para tirar as dúvidas. Às vezes eu deixo de falar alguma coisa porque é meio óbvio para mim, mas a pessoa não sabe. E às vezes eu não me toquei. Então, se ela perguntar, eu até gosto. Assim, até melhor. Eu não tinha me tocado disso. Deixa eu até colocar na minha listinha de coisas que eu tenho que falar para as mães. E como diz, não vai embora com dúvida, depois eu tiro na internet. Porque na internet são tantas respostas, de tantos jeitos, que aí você vai ficar com dúvida. Então, se já tem um pediatra de confiança, já pergunta tudo de uma vez. Quando elas chegam na consulta, eu falo assim, cadê a listinha? Cadê a listinha A orientação já é a listinha, né? Exatamente. Eu falo assim, às vezes a gente tem um monte... Mas isso acontece até com outras coisas. A gente tem um monte de coisa para falar, chega na hora de dar um branco. Sim. Eu falo assim, não, faz listinha de todas as dúvidas. Mesmo que depois você fale assim, não, mas isso aqui é bobeira. Mas anota ali. Porque na hora da consulta, eu vou falando as coisas, às vezes a pessoa se perde e não lembra mais qual era a dúvida. Então, é importante ter a listinha pra gente tirar todas as dúvidas, eu falar... E às vezes eu falo muito, aí eu atropelo, a mãe não teve chance de falar. Eu falo assim, cadê a listinha? Aí vai me falando, eu falo assim, tá, então vou começar a responder. E aí a gente vai conversando. Muito bom. Já gostei, hein, doutora? E eu provavelmente vou chegar sempre com a listinha. Isso. Para esclarecer todas as dúvidas. Já estamos chegando no final? Como a hora voou.
Nossa, é mesmo. Nem vimos a hora passar. Doutora, antes da gente finalizar, gostaria que a doutora deixasse uma mensagem aqui para as mamães, né? Para as gestantes, para quem está pensando em ser mãe, para quem está com a criança pequenininha em casa, que está aí, né, no desespero, não está conseguindo dormir. Orientação, o conselho da pediatra para essas pessoas, doutora. Acho que o principal, assim, confie em você. Você é capaz. Você é uma ótima mãe, você é a melhor mãe para o seu filho. O que você está fazendo é o melhor que você pode e a sua filha precisa disso. Você é a melhor mãe para a sua criança e confia. Confia que está saindo tudo bem. E para os pediatras, doutora, eu gostaria também que a doutora deixasse, aproveitando, né, que é o dia do pediatra, deixasse aqui uma mensagem para os colegas pediatras, né, por uma data aí tão especial. Eu quero dar o parabéns para a nossa especialidade, que às vezes não é tão valorizada, às vezes é meio esquecida, mas eu acho que é uma das mais encantadoras, que a gente forma pessoas, a gente forma cidadãos de saúde. E esse trabalho de prevenção, de cuidado, é muito mais difícil do que só aquele de tratamento e apagar incêndio. Então, vamos que a gente está no lugar certo. Doutora Marina Werner aqui com a gente, muito obrigada. Quero te parabenizar, a gente consegue perceber, tanto no seu olhar como na sua fala, a paixão com que você tem quando a gente fala em pediatria. Então, parabéns. Que outros pediatras ou estudantes aí possam se inspirar no trabalho da doutora também. Muito obrigada pela oportunidade, por ter me chamado, fiquei muito feliz. Porta sempre aberta por aqui, viu, doutora? Muito obrigada. Parabéns a você, pediatra, também, que está nos acompanhando. E você, a mamãe, futura mamãe, nada de dúvida, tá? Procura um pediatra aí que tem a ver com o seu perfil para você ter aí, né, o crescimento e conseguir acompanhar de forma mais leve o crescimento da sua criança. Muito obrigada. Lembrando que todos os outros episódios do HFC Cast você acompanha tanto no canal do YouTube, no HFC Saúde, como também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.